naquela prateleira. Hankoku significa Coreia do Sul. É um dos poucos países que o nome do país não é em katakana, né? E normalmente são países ali próximos ao Japão, né? Que o Japão tem relacionamento há muito tempo. Esses países têm um nome original em japonês. Kankoku no Rekishi significa história, né? História no sentido de a ciência, história, né? Aí temos aqui a estrutura ni kansuru, que você sempre pode interpretar ela como relacionado a, ou referente a, com relação a, ok? Aí depois temos aqui shoseki, significa publicações, no sentido de livros, papers, pesquisas, ok? E unindo tudo aqui, Rekishi ni kansuru shoseki significa publicações relacionadas à história, né? E esse relacionadas a, quem dá esse sentido aqui é o nikansuru. Se parar para pensar, gramaticalmente, isso daqui é frase adjetiva, né? A gente tem o verbo kansuru, que significa relacionar-se, a partícula ni, aqui com o que se relaciona, e depois essa frase inteira, que se relaciona com história, está caracterizando a palavra publicações. Então é frase adjetiva no fim das contas, né? Essa frase está caracterizando isso. Só que esse caso é tão peculiar que a gente trata como uma estrutura, né? E aí temos aqui a partícula wa. Então, falando sobre publicações relacionadas à história da Coreia do Sul, Achira no shoka ni chinretsu shite arimasu. Achira é a mesma coisa que asoko, só que um pouco mais formal. Significa lá. Tá? E aí, shoka significa prateleira de livros, estante de livros. É o nome dado para aquela prateleira onde coloca livros, né? Normalmente em biblioteca. E aí quando fala atira no shoka, é a prateleira de lá, ou aquela prateleira de lá, né? Aí temos aqui a partícula ni. E aí temos esse verbo aqui, ó, chinretsu suru. Significa apresentar, alinhar, oferecer. Ele é naquele sentido de estar alinhado na prateleira, estar organizado na prateleira, né? A gente chamou aqui de apresentados, mas eles estão dispostos, né? Por exemplo, aqui você vai numa biblioteca, os livros sobre história estão dispostos naquela região, naquela parte, né? Ele tem esse sentido. E aí ele está com a estrutura tearu, que dá a ideia de que a ação está feita, né? Então está alinhado. Então quando a gente fala chinretsu shite aru, está apresentado, está alinhado, ok? Por que não é a estrutura teiru, que a gente já viu? Porque se eu falar chinretsu shite iru, eu estou falando está apresentando, está alinhando, está fazendo agora. Na estrutura tearu, ele não está fazendo agora, está feito. Ele fez e permanece daquele jeito, né? Ok? Então, ó, estão apresentados naquela prateleira, falando sobre as publicações relacionadas à história da Coreia do Sul. Beleza? E essa é a lógica da estrutura nikansuru. Próxima frase. 商品に関するご質問は以下のメールアドレスにお問い合わせください. Perguntas relacionadas aos produtos, por favor, solicite pelo endereço de e-mail abaixo. Shouhin significa produtos. Goshitsumon significa perguntas ou dúvidas, né? Na verdade, a palavra é shitsumon. Esse go antes ele deixa a palavra mais formal. Normalmente é usado assim quando é alguém, um atendente, alguém dando instruções para o cliente, né? Por questão de formalidade, acaba falando assim.
E aí, juntando tudo, shouhin ni kansuru shitsumon ou go shitsumon significa perguntas referentes aos produtos ou perguntas relacionadas aos produtos, né? Esse ni kansuru da ideia de que a pergunta está relacionada aos produtos. Partícula wa, então falando sobre isso, né? Aí temos aqui ikano meiru address, significa o endereço de e-mail abaixo, né? Esse ika significa abaixo. E meiru address significa o endereço de e-mail. Aí temos a partícula ni. E aqui nós temos esse verbo aqui, ó. Na verdade, o toiawase, ele significa solicitar, pedir. O verbo, na verdade, é toiawaseru. Solicitar, pedir. Né? E aí é o seguinte, eu poderia falar assim, usando a estrutura te kudasai. Toiawasete kudasai. Solicite, por favor. Né? Perfeito. Só que existe uma forma ainda mais formal para fazer pedidos. Mais formal ainda. Isso faz parte do keigo, que é a linguagem honorífica. Que é você pegar o radical do verbo na forma masu. Então, ó, toiawasemasu. Eu tiro o masu. Toiawase. Coloca o antes, não a partícula o, mas a letra o mesmo. E coloca o kudasai, sem forma T. Solicite, por favor. É a mesma coisa, tá? Então, ó, solicite no endereço de e-mail abaixo, né? Tudo isso falando sobre perguntas relacionadas aos produtos. Próxima frase. Kanja-san ni kansuru jouhou wa gokazoku igai ni wa teikyou dekimasen. Informações relacionadas aos pacientes não oferecemos, exceto para familiares. Aqui com Kanja-san significa pacientes, né? Paciente, o paciente médico é Kanja. Só que é comum colocar esse san por respeito, né? Que é o referente aos senhores e senhoras. Seria, por exemplo, falar informações relacionadas aos senhores pacientes, né? Aí temos aqui, Jouhou, significa informações. Então, informações relacionadas aos pacientes, partícula A falando sobre ela, né? Falando sobre informações relacionadas aos pacientes. A palavra para família é kazoku. Só que, igual aconteceu antes, para ficar mais formal e respeitoso, gokazoku. Né? Igai significa exceto. Então, quando eu falo kazoku igai, eu estou falando exceto família. Ou tirando família. Né? Aí temos aqui as partículas niwa, partícula ni e partícula wa. E aí temos o verbo tekyou suru, significa oferecer, apresentar. Né? E aí ele está com o dekiru, que é conseguir, poder. Então, tekyou dekiru significa poder oferecer. E aí ele está na negativa, né? Tekyou dekimasen. Não pode oferecer. Não pode oferecer, exceto para a família. Ou seja, ele não pode oferecer para ninguém, exceto para a família. Né? Para quem nós oferecemos alguma coisa, vem com a partícula ni. Então, kazoku ni tekyou suru, oferecer para a família. E ao mesmo tempo ele quis colocar assunto principal aqui. Então, por isso que ficou niwa. Ok? Próxima frase. Kono website ni wa gakkou no unei ni kansuru kisoku ga kaite arimasu. Neste website estão escritas regras relacionadas à administração da escola. Então, ó, website significa website, página de internet. Kono website ni wa
Então, neste website, Gakkou no unei. Gakkou significa escola. Unei significa administração, a gestão, né? Aí temos o nikansuru, que é o relacionado a. Kisoku. Isso aqui significa regras. Então, unei ni kansuru kisoku. Regras relacionadas à administração. Partícula H, kaite arimasu. Está escrito. Ok? Se fosse kaite imasu, seria está escrevendo. Kaite arimasu, está escrito. Ok? Então, ó, neste website está escrito as regras relacionadas à administração da escola. Perfeito? Agora, a gente vai usar o nikanshite, ou nikanshite wa, né, colocando a partícula wa no final. O significado é o mesmo, só que o uso muda um pouco. Vamos lá.